Pessoal, nosso quinto e último bloco sobre dilatação, vamos falar um pouquinho sobre esse fenômeno, né, que difere completamente do que nós viemos a estudar, é o comportamento anômalo da água. O que a água tem de diferente do que tudo que a gente já viu até agora, né? Uma pergunta muito interessante para vocês por que no inverno os lagos eles não congelam totalmente, né? Fica uma camada espessa de gelo, né? E logo abaixo a água fica entre zero, né? Não necessariamente zero, porque senão ela congelaria mesmo e ficar tudo sólido, acima de 0 graus, e até 3,98 graus Celsius, que é aproximadamente quase 4 graus Celsius, ela fica nessa faixa de temperatura. Por que isso ocorre, né? Uma coisa interessante, porque se isso não ocorresse, certamente nós não teríamos fauna e flora subaquática, e aí isso afetaria toda a nossa cadeia alimentar e, por consequência, todo o ecossistema que hoje a gente possui, né? Graças a esse fenômeno que a vida se estende, né? E não há essa quebra, né? Por quê? Porque os peixes que estão lá dentro daquele lago são devorados por peixes maiores ou até outros animais. E eles vão fazendo todo o ciclo da cadeia alimentar até chegar até nós, né, humanos. Então, o plâncton também, né, do qual os peixes têm que se alimentar, também seria muito impactado, mas não ocorre esse fenômeno, né? E aí, por que isso não ocorre, né? Vamos entender um pouquinho, que vai um pouquinho contra aquela regra exceção que eu falei, né, que eu falo insistentemente, tá? E o comportamento anômalo da água é um comportamento que, à medida que aquecemos a água no intervalo, e aí eu falo água, tá? Não é qualquer líquido, e sim a água, H2O, ok? Essa água que a gente, né, precisa beber todo dia para nos mantermos vivos. Então, somente no intervalo de 0 grau, tá? Que ela está ali no seu ponto de fusão, correto? A pressão atmosférica ambiente, né, nível do mar, né, no CNTP, de 0 a 4 graus, ocorre o fenômeno inverso da dilatação, ou seja, à medida que a gente aumenta essa temperatura, entre 0 e 4 graus Celsius, ao invés da água ela se dilatar, porque, né, o fenômeno normalmente é aumento de temperatura, dilatação, ela se contrai. Ela faz exatamente o inverso, nessa faixa. E, professor, acima dessa faixa, é um comportamento normal da dilatação, como todos os outros, ok? A contração do seu volume é devido às pontes de hidrogênio que se desfazem, né? Lembrando que a água ela é feita de 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, não é isso? E quando muda de estado do gelo para o líquido, esses arranjos eles se modificam. E devido a essa modificação, ocorre um maior, como eu posso dizer assim, uma reestruturação que vai gerar esse fenômeno, né? Que é diminuição de volume à medida que eu aumento a temperatura e aumento de volume à medida que eu diminuo a temperatura. Também ocorre muito quando a gente coloca, por exemplo, uma garrafa de refrigerante ou qualquer outra bebida num congelador e esquecemos dela. Por vezes, aquela garrafa estoura. Por que ela estoura? Porque exatamente ocorre esse fenômeno, né? Ela está a uma temperatura ambiente, baixou, entre 0 e 4 graus o volume ampliou exponencialmente e aí aquela garrafa que tem um limite, ela sofreu uma tensão e estoura, ok? Porque a água é incompressível. Então é um outro fenômeno, né? Esses exemplos aqui embaixo, tá? E aí, se a gente fosse olhar um gráfico volume em função da temperatura, vemos que o que ocorre? Aqui é o estado sólido, né? O gelo, né? E aí, à medida que quando você vem aqui, ó, você vai diminuindo o volume, tá? Não vou considerar nenhum número não, porque não tem nada aqui feito de forma exata, né? Mas a noção, ela está exata. Então, vamos lá. Quando a gente vai chegando a 4 graus Celsius, sabe o que vai acontecendo com o volume? Ele diminui.
ao invés de aumentar o que era esperado, como todos os outros materiais acabam ocorrendo, né? E aí, quando chega a 4 graus Celsius, aí o fenômeno fica normal. Então, à medida que se aumenta a temperatura, que seria cada vez mais subindo esse eixo, aumenta o volume também, aí o fenômeno da dilatação ele se faz presente, tá? Lembrando, e aí se a gente coloca um gráfico volume centímetro cúbico, escolhi essa unidade, poderia ser metro cúbico ou outra unidade de volume, litros, por exemplo, mas escolhi centímetro cúbico como exemplo, e a temperatura em graus Celsius. Então, elevou a temperatura, né, a partir de 4 graus Celsius, 398, que é 3,98 graus Celsius, que é o mais preciso ainda, o volume, o fenômeno de dilatação ocorre normalmente. Entre 0 e 4, isso não ocorre, tá bom? E o gráfico densidade em função da temperatura também pode ser cobrado. E aí é o fenômeno inverso. Você vê que aqui ele está sorrindo, né? É o gráfico sorrindo, aqui é o gráfico triste. Então seria uma função inversa disso. Por que inversa? Porque a gente sabe que o volume ele é inversamente proporcional à densidade. Então, densidade em função do volume, né? O que vai acontecer com a densidade a 4 graus Celsius? Vai ser a máxima. Vai ser a máxima, porque ele vai ficar, né, com um volume menor, com aquela mesma massa. Então, vai ser o ápice, né? A 4 graus Celsius. Né? Ok? Lembrando, precisamente 3,98 graus Celsius. Ok? Então, esse gráfico ele é muito importante para a gente conseguir compreender bem o fenômeno em si. Tá bom? E aí a gente, com esse material, vamos trabalhar bastante conceito, tá? Não há cálculo, né, nesse estado, a não ser o estudo desse gráfico, provavelmente pode ocorrer, né? Mas aqui é a nossa base para a gente conseguir avançar no conceito e definir, né? O estudo da dilatação, que é um estudo amplo, né? Por isso foi fatiado, né? Retirado da termometria, que é a escalas termométricas, e um conceito à parte desse assunto, ok? Mas com resolução de exercícios vamos compreender isso bem melhor, ok? Então, até breve, vamos para a prática disso tudo, colocar em prática tudo que a gente aprendeu aqui, exercitando bastante e passando nossos concursos aí desejados, ok, pessoal? Agradeço a atenção até então, tá? Espero que seja útil esses conceitos para todos vocês, tá? E precisando da lista, não hesite em mandar um e-mail para leandro.brito, brito com 2t, @hotmail.com, tá bom? Muito obrigado e até breve aí, bons estudos a todos.